Terminamos a parte básica da Constituição nos artigos 196 ao 204. Nós vamos voltar na Constituição no artigo 94, parágrafo único. Pode pagar. E aí, na Constituição, a gente vai tratar um pouquinho de princípios, tá? Da aula de hoje, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a parte mais importante, né? Que tem maior incidência em provas de concurso público, são os princípios que regem o sistema securitário. Vamos falar um pouquinho de princípios? Eu vou apagar o quadro todo, a gente pode usar o lado de lá. Vamos lá. Falar um pouquinho de princípios, mas antes de eu entrar efetivamente no tema, só para a gente deixar claro aqui, em matéria do estudo de princípios, que isso aí o professor Marcelo deve ter falado com vocês, vou só reforçar o que ele deve ter falado, que princípios não se confundem com regras, né? São coisas absolutamente distintas. Toda regra é descritiva, toda regra tem um antecedente, toda regra tem um consequente, né? Essa lógica de regras e princípios, depois a gente já fala muito de princípios aqui, e é fundamental no estudo de vocês princípios. Atualmente, em matéria de previdência, os hard cases são julgados com base em princípios, tá? A previdência deixou de ser matéria realmente mais complexa, deixou de ser julgada com base em letra de lei. Tá? Hoje, atualmente, os famosos hard cases são julgados em princípios. Por isso, há incidência enorme em concursos públicos, tá? Esse tema. Quando você fala de uma regra, por ela ter um antecedente e um consequente, a regra com antecedente descreve uma situação, um fato, né, um ato. Para que esse fato, essa situação, uma vez se perfazendo, ela traz uma consequência jurídica. Exemplo, se um homem hoje atingir 35 anos de tempo de contribuição e já tiver vertido no mínimo 180 contribuições mensais, ele preenche as condições para se aposentar por tempo. Então, a consequência jurídica dele conseguir preencher essas condicionantes é poder se aposentar por tempo. Isso é uma regra. Isso não existe o princípio da aposentadoria por tempo, existe a regra de você se aposentar por tempo. Tem 35 anos de tempo, tem a carência necessária, você faz jus a uma aposentadoria por tempo. Isso é uma regra. Eu tenho um antecedente muito claro, algo descrito que faz com que eu tenha uma consequência jurídica. Isso é uma regra. Aqui não. O princípio, ele é basilar do sistema. Ele é o que dá sustentabilidade ao sistema. O princípio, ele tem um valor axiológico, uma carga valorativa, uma carga axiológica enorme. Por isso que os grandes casos em matéria previdenciária são julgados e são definidos, são decididos com base em princípios. Muito, muito, muito cobrado em prova de concurso. Inicialmente, como estudar princípios? Decoreba. Quais são os princípios que regem o sistema? Só que as bancas não estão mais fazendo só a análise do princípio em si, da literalidade. Ela quer entender o que é o princípio. Então, questões da FCC ultimamente para tribunal está assim, explica o princípio, explica ou então coloca uma situação fática ali e fala qual é o princípio que rege aquela situação. E aí você tem que entender o princípio para aplicar naquele caso concreto e falar, esse princípio aqui é o princípio da solidariedade, esse princípio aqui é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então as bancas estão crescendo o seu conhecimento e estão pedindo mais de vocês. Então deixou de ser aquela aulinha que a gente ficava decorando o princípio e passou a ser uma aulinha que a gente, infelizmente, tem que saber efetivamente o princípio para aplicar no caso concreto, em provas, em situações hipotéticas que a banca cobra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar, então, dos princípios que regem o sistema. Eu vou, primeiro, falar do mais importante princípio que rege um regime básico de previdência, que é o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, ele está previsto no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Artigo 3º, inciso 1. Nada novo para vocês, né? São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, sendo ela justa, sendo ela solidária. Essa é a lógica. Todo regime básico de previdência, a premissa maior é ser um regime de repartição simples. Todos entendem o que é isso? O que é um regime de repartição simples, que é totalmente antagônico ao regime de capitalização?
que eles querem mudar pela reforma. O regime de repartição simples é o que você cotiza hoje com o regime básico de previdência, seja você um servidor efetivo num regime próprio de previdência ou um trabalhador da iniciativa privada no regime geral, o que você cotiza hoje é para pagar os benefícios de hoje. É o regime de repartição simples. Então, o que você está vertendo para o bolo é para ajudar a manter a rede protetiva hoje. O que demonstra uma solidariedade intergeracional e intrageracional. Porque hoje eu estou bancando a aposentadoria das pessoas mais velhas, de uma outra geração que não é a minha. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar também ajudando a bancar o benefício de uma pessoa da minha própria geração. Exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa celebrou um contrato de trabalho, devidamente formalizado, carteira assinada, contrato assinado. A pessoa começou a exercer a sua atividade remunerada, primeiro dia foi muito bem, segundo dia foi muito bem, terceiro dia sofre um grave acidente. Passa pela perícia médica, o perito analisa o caso dessa pessoa e fala: incapacidade permanente para o seu trabalho. Quantas contribuições essa pessoa verteu para o sistema? Terceiro dia de trabalho de uma pessoa de 18 anos de idade. E ela, infelizmente, teve esse infortúnio, essa invalidez. Pergunta: quem vai pagar o benefício dela? Primeiro, ela faz jus? Sim. Quem banca o benefício dela? Nós aqui, que participamos do sistema. Porque o regime de repartição, se ela participasse de um regime de capitalização, o que seria dessa menina? Ela não cotizou o suficiente para fazer jus a um benefício, só se o Caixa do Tesouro vier a bancar. O que a lógica pela reforma seria isso. Eu quero ver o Caixa do Tesouro bancar esse valor. Hoje não. Hoje, regimes básicos de previdência, o caráter é solidário, regime de repartição simples. Vamos dar outro exemplo clássico disso aqui. Você se aposentou pelo regime geral. Ao se aposentar pelo regime geral, vou usar o caso aqui do Cruzeiro e do Atlético, né? Lembrando o seguinte, eu dou muita aula no Sul. Eu nunca vi tanto fanatismo pro futebol quanto em Minas e no Sul. Impressionante. Né? Porque no Rio Grande do Sul, primeira vez, só contar uma historinha rápida, né? Lá no Rio Grande do Sul, dou muita aula no Sul, e aí na sala dos professores, um professor chegou e falou assim: pô, professor, você é do Rio, né? Vocês costumam brincar muito. Eu falei: não é muito meu estilo, mas uma hora ou outra você fala alguma coisa. Não brinque sobre futebol. Porque lá ou é azul ou é vermelho. E quem é Inter não usa azul, quem é Grêmio não usa vermelho. É esse nível de rivalidade. Como é mais ou menos aqui, né? Em Minas, que é ou você é Atlético, regra geral, né? Ou você é Cruzeiro. No Rio, mitigado, porque nós temos 4 times, não tão grandes mais, sou vascaíno. Né? Vamos falar de previdenciária, né? Vamos falar de outro assunto. Então, vamos pegar o caso do meu amigo cruzeirense ali. Vamos imaginar que você se aposentou pelo regime geral. E aí você, muito feliz, ao se aposentar pelo regime geral, você quer fazer uma festa que vai ter um jogo do Cruzeiro, um clássico aqui, né? Cruzeiro e Atlético. E você chama seus amigos, né, para ver o jogo na sua casa. Você se aposentou, recebeu a cartinha lá do CNIS, do INSS, falando: seu benefício foi deferido, aquele valor enorme do INSS, não é isso? E você acha que você está rico. E aí você fala o seguinte: não, vou fazer uma festa. Você chama 3 amigos apenas para ver o jogo com você, Cruzeiro e Atlético. E aí com esses 3 amigos, eles são inconvenientes, eles chamam mais 3. Que por sua vez mais 3. E aí é PG. Quando você olha a sua casa, você como um bom anfitrião, você vai deixar sem cerveja para ver o jogo? Bico seco não dá. E aí o que você faz? Mais cerveja. E aí você vai comprar mais bolinho de bacalhau. Eu vai fazer aquela festa completa. O que aconteceu na segunda-feira, quando a casa tiver uma zona, você acorda ainda meio que de ressaca, e você olha e fala o seguinte: lê a cartinha de novo do CNIS. E eu olhar a cartinha do CNIS e falar assim: nossa, não deu para bancar nem 30% da festa. O que você é obrigado a fazer é voltar ao mercado de trabalho. Mas você já está aposentado. E a pergunta é o seguinte: você aposentado, você vai verter contribuições, você vai pagar a contribuição social sobre a sua aposentadoria? Não, caso de imunidade, a Constituição não permite, tá? Só que, na verdade, ao voltar a exercer uma atividade remunerada, o que diz o sistema? Ele é ou não é de filiação obrigatória? Mesmo você aposentado. Então, se você exerce uma atividade remunerada, em que pese você ser aposentado, você é um segurado obrigatório do regime geral. Você vai ter que pagar a previdência? Vai. Só que você é aposentado. Então, você está oferindo lá proventos de aposentadoria. Você, ao exercer a sua atividade, está sendo remunerado pela empresa, aposentado pelo regime geral. Problema nenhum. Só que você sofre um grave acidente aqui e tem uma incapacidade superior a 15 dias consecutivos, que é o fato que enseja a concessão do auxílio-doença. Pergunta: você faz jus a essa acumulação? São inacumuláveis. Pergunta: por que então você está cotizando à Previdência? Solidariedade.
Porque você, ao voltar a exercer uma atividade remunerada, você é um segurado obrigatório. E por você ser segurado obrigatório, você vai pagar a Previdência. E vai ajudar a manter toda a rede protetiva, em que pese você não poder acumular esses benefícios aqui. Ó. Então, gente, abram seus corações. Tá bom? Essa é a lógica da Previdência. Então, hoje a gente cotiza para ajudar a manter toda a rede protetiva. Cai muito na FCC essa historinha de solidariedade entre gerações. Então, coloquem essa historinha, porque é a mesma coisa de intranet e internet, né? Intranet é aquela rede local. Então, se eu tenho uma solidariedade intrageracional, são pessoas daquela mesma geração. Então, nós, com uma média etária parecida, nós estamos nos ajudando a manter o regime geral. Enquanto que, se hoje eu estou ajudando a manter aquele benefício daquela pessoa mais idosa, eu estou ajudando uma pessoa de uma outra geração diversa, né, em relação à minha. Ou seja, é entre gerações distintas. Então, é intergeracional. Viram a lógica? E a FCC tem cobrado isso. Então, quem quiser anotar, não está na apostila, coloquem que essa solidariedade, ela pode ser uma solidariedade intrageracional ou a solidariedade, ela pode ser intergeracional. Então, a intrageracional é entre pessoas da mesma geração e intergeracional entre pessoas de gerações diferentes. Não? Tranquilo? O que tem caído em prova, quando eles fazem um caso prático hoje, e eles têm caído muito na FCC, primeiro o conceito, né, a parte conceitual, essas solidariedades aqui, e tem caído os casos práticos. Tem caído aquela historinha da pessoa que no primeiro dia de trabalho sofre um grave acidente e faz jus a uma aposentadoria por invalidez. O que embasa a concessão dessa aposentadoria por invalidez e que pesa ela não cotizar para o regime. E a lógica é regime de repartição simples com base na solidariedade. Tá? Então tem caído casos práticos para que vocês julguem isso aí. Vamos falar então agora, a partir de agora, a gente vai pegar o artigo 194, parágrafo único e vamos destrinchá-lo. Nós vamos, a partir de agora, estudar do inciso 1 ao 7 do artigo 194, parágrafo único. Vamos lá. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento é o primeiro princípio específico do sistema securitário no artigo 194, parágrafo único. Deixa eu só fazer uma ressalva em relação a essa parte aqui, porque quando vocês forem ler a Constituição, vocês vão ler lá o seguinte: compete ao poder público organizar o sistema securitário com base nos seguintes objetivos. Tá? Então, lá no parágrafo único do artigo 194, o poder constituinte, ele utiliza a palavra objetivos, como se fosse uma norma constitucional programática, algo a ser alcançado. O poder constituinte, ele entende que aquilo deve ser alcançado. Pelo amor de Deus, gente, não são verdadeiros objetivos, são verdadeiros princípios. Tá bom? Para fins de prova, vocês vão levar como se essas duas expressões fossem sinônimas nesse assunto. Vamos lá, é o que mais ou menos o professor Marcelo Sobral deve ter falado para vocês o seguinte: olha, quando eu falo em competência exclusiva, é uma competência indelegável, não é isso? A competência privativa é uma competência delegável. E aí, quando você vai falar de processo legislativo, a competência privativa do presidente para apresentar certos projetos de lei, o próprio Poder Constituinte, em momentos, fala competência exclusiva e competência privativa como fossem sinônimos. Isso que eu estou falando. No processo legislativo, a gente tem que levar como expressões sinônimas. Na competência para legislar, a gente tem que pensar de forma diferente. Tá? E aí, é matéria de constitucional. Aqui é a mesma coisa. Tá? Em que pese nós estamos falando de coisas distintas, objetivos não podem ser confundidos com princípios, o Poder Constituinte usou qual expressão?
objetivos, tá? Tá errado, isso é uma tecnia. Então, o poder constituinte deveria ter usado princípios, que são verdadeiros princípios, tá? Então, volta e meia cai assim na FCC. É objetivo do sistema securitário a universalidade da cobertura e do atendimento. Vocês vão falar, tá errado, é um princípio. Não, porque ele copiou o que o poder constituinte falou, tá? E aí, simplesmente, é literalidade em que pese está errado, tá? Tecnicamente falando, isso está errado, tá? Vamos lá. Então, nós vamos levar as duas expressões como sinônimas, vamos falar de princípios, vamos falar o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. De maneira simplória, se eu fosse analisar esse princípio, eu vou falar que todos deveriam ser cobertos pelo sistema securitário. Seria essa a lógica do princípio de uma maneira muito básica. Não é assim que se estuda. Porque esse princípio, ele, na verdade, tem que ser dividido em dois. Uma coisa é a universalidade da cobertura e a outra coisa é a universalidade do atendimento. A primeira parte do princípio é o que nós chamamos do aspecto objetivo do princípio. Enquanto que a segunda parte, a universalidade do atendimento, seria o aspecto subjetivo do princípio. Não, não. Na verdade, é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. E ele é aplicável aos regimes básicos de previdência. Tá? Como um todo. Tá? Todos os princípios que eu vier a falar nesse momento, todos são do sistema securitário, por enquanto, tá? Então, todos eles vão ser aplicados à saúde, assistência e previdência de maneira indiscriminada. Daqui a um tempinho, eu vou estudar princípios da Previdência da Lei 8.213. Aí eu vou falar só desse ramo. Tá? Eu vou esquecer os outros. Vou falar, tem princípios que eu só aplico na Previdência, não na saúde. Tá? E depois a gente entra na lei. Tá? Por enquanto, são princípios constitucionais do sistema securitário. Vamos lá. Eu vou explicar de uma maneira que vocês vão ver que é utópico. Daqui a pouquinho eu vou explicar um outro princípio que vai mitigar a amplitude desse aqui. Que é o seguinte. Se eu for analisar pela literalidade, o sistema securitário, em tese, tem que cobrir todos os riscos sociais. Porque o poder constituinte fala que o princípio é da universalidade da cobertura. Então, o sistema securitário, em tese, tem que cobrir todos os riscos sociais que possam levar a pessoa à condição de necessitada. Gente, impossível. Impossível. Porque os direitos sociais, por serem direitos fundamentais de segunda geração, dependem do atuar do Estado. E por ser um direito positivo, eu preciso de orçamento. Eu não tenho orçamento para isso tudo. Então, pelo amor de Deus, por enquanto, o que vocês vão levar de informação? A universalidade da cobertura, em tese, é que o sistema tem que cobrir todos os riscos sociais que possam levar a pessoa à condição de necessitada. É o aspecto objetivo, tá? Puxa uma setinha, então, no aspecto objetivo aí, ó. Coloque o seguinte: a Seguridade Social deve cobrir todos os riscos sociais que possam levar a pessoa à condição de necessitada. Então, por enquanto, de maneira utópica, pensem que o sistema cobre tudo, tá? Por enquanto. A gente já sabe que vai ser uma coisa impossível. Daqui a pouquinho eu vou ter que usar outro princípio para mitigar a amplitude disso aqui, tá? E nós já vimos que isso aqui é a regra, é a universalidade do atendimento. Todos têm ou não têm acesso ao sistema securitário? Saúde é um direito de todos. Assistência é um direito de todos. Basta você ser necessitado. E a previdência é um direito de todos? Sim. Mas vamos lá. Se eu exerço uma atividade remunerada, eu não tenho como fugir do regime geral, não é isso? Se eu exercer uma atividade remunerada, automaticamente eu estou filiado.
E se a pessoa não exerce uma atividade remunerada? Como é que eu posso falar que ela tem a tutela do regime geral? Para atender a esse mandamento constitucional, que é a universalidade do atendimento, cria-se uma figurinha no regime geral, que é o famoso segurado facultativo. Por que foi criada essa figura? Para atender essa regra. Todos não têm que ter acesso ao sistema securitário de maneira indiscriminada. Saúde, todos têm acesso. Assistência, todos têm acesso, basta você se enquadrar como necessitado. E previdência, basta você contribuir. Se você exercer uma atividade remunerada, você é obrigado a contribuir. Você não tem como fugir da previdência, porque você é um segurado obrigatório. Mas se você é uma dona de casa e você quer ter a tutela do regime geral, basta você querer. E aí você contribui em que qualidade? Como segurado facultativo. Então, essa figura do segurado facultativo foi para atender o aspecto subjetivo desse princípio. Agora, todos têm acesso à previdência. Se a pessoa exerce uma atividade remunerada, não tem como fugir. Se ela não exerce e quer ter a tutela, basta contribuir como segurado facultativo do regime geral. Viram a lógica? Então, o que é o aspecto subjetivo? Todos têm que ter acesso ao sistema securitário. Então, puxa uma setinha no aspecto subjetivo. Todos têm que ter acesso ao sistema securitário. Todos mesmo, hein? Seja um nacional, seja um estrangeiro. Todos têm que ter acesso ao sistema securitário. Vamos lá, por enquanto a gente vai interpretar esse princípio com uma certa ressalva, tá? Aparentemente o sistema faz milagres, né? Ele tutela tudo, por enquanto. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai mitigar aquela amplitude do aspecto objetivo ali. Vamos para o próximo princípio? Então até agora a gente revisando, primeiro princípio que nós estudamos, solidariedade. Segundo princípio, universalidade da cobertura e do atendimento. Dever de casa hoje, tá? Decorar os princípiozinhos. Pelo menos eles, né? Quais são os princípios que regem o sistema? Talvez não nesse momento consolidar o que é cada qual, né? Mas pelo menos, se possível, hoje, né? O que vocês fazem de meia-noite às 8? Né? E amanhã, em sala de aula, a gente revisa. Então, segundo princípio, universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos para o próximo aí, é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, o princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vamos lá, vamos pensar no exemplo da Previdência para explicar o que seria isso aqui. A lógica aqui, falando de Previdência, é o não poder dar tratamento diferenciado entre pessoas que estão na mesma situação fática. O tratamento, a lógica aqui, é dar um tratamento isonômico entre pessoas no mesmo contexto. Eu não posso diferenciar uma pessoa que está num contexto igual a outra por causa da área em que ela exerce a atividade. Porque eu sou da área urbana, eu dou de uma forma, na área rural eu dou de outra forma. Não posso dar essa forma, senão seria discriminatório. Né? Seria uma igualdade na lei, né? Então eu feriria a igualdade na lei. Eu, legislador, estou discriminando na própria lei. Não posso fazer isso, salvo, daqui a pouco a gente vai ver, quando o poder constituinte permitir. Tá? Ele pode fazer ressalva disso aqui, mas, regra geral, eu não posso dar tratamento anti-isonômico entre pessoas no mesmo status, na mesma situação, porque elas estão em áreas distintas. Essa é a lógica. Então, o sistema tem que ser uniforme, o benefício ao valor monetário tem que ser equivalente se a situação fática for a mesma. Vamos entender a lógica aqui, tá? Isso aqui, quem não quiser, não precisa copiar, que é só para explicar como é que funciona o salário família, tá? Imagina que você tem aqui João, casado com Maria,
Ele, segurado empregado do regime geral, ela, segurada empregada do regime geral. Vamos imaginar que ele está oferindo mensalmente R$ 1.200, essa é a sua remuneração, ela, R$ 1.200. E vamos imaginar que esse casal possui filhos ou equiparados menores de 14 anos. Não vou botar nenhum inválido não, tá? São filhos menores de 14 anos. Quando eu tenho essa situação, esse beneficiário aqui e essa beneficiária aqui, eles contemplaram todas as condições previstas na lei para fins de percepção do salário família. O salário família é uma cotazinha que é paga pela quantidade de filhos ou equiparados que o beneficiário possua. E aí, nesse caso, ele vai ter direito a tantas cotas quanto o número de filhos. Ele é baixa renda? Sim, porque o conceito de baixa renda está em portaria do Ministério da Economia. Então, sempre que o salário mínimo é modificado, os valores em previdência são modificados também. Tá? Nós temos tabelinha de salário de contribuição para o empregado avulso e doméstico, a gente muda. Né? O valor da cota do salário família, a gente muda. Então, o conceito de baixa renda é modificável a cada ano. Alterou o salário mínimo, é novo conceito. Então, não precisa decorar isso aí. Ó. Perceba que só quem faz jus é quem é de baixa renda. Nesse caso, está dentro do conceito. O conceito é R$ 1.364,45, hoje em portaria do Ministério da Economia. Tá? Tá dentro do conceito? Tá. É empregado? Sim. Possui filhos? Sim. Todas as condições foram preenchidas. Então, ele faz jus a 3 cotas de R$ 32,00, salvo o melhor juízo, é 80 centavos, com certeza. R$ 32,80. E ela faz jus a 3 cotas de R$ 32,80. Olha o valor, né? Não vão ser divulgando por aí que é bom ter filho nesse país, né? Para receber a cota do salário família, que mal dá para o pacote de fralda, tá? Mas esse é o valor das cotas. Então, R$ 32,80, mas tantas quanto o número de filhos. Pergunta, eles trabalham na área urbana, empregados da área urbana. Se eu pegar essa mesma família, transportar para a área rural, são empregados da área rural? Sim. Possuem filhos? Menores de 14? Sim. São de baixa renda? Sim. Ou seja, todas as condições foram preenchidas. Qual é a diferença entre eles na área urbana e eles na área rural? Nenhuma. Então, o que o sistema diz? Eu não posso dar algo de maneira discriminatória. Se a situação fática é a mesma, eu tenho que tratar de maneira uniforme aquelas pessoas que estão na mesma situação fática. Isso é a uniformidade. E a equivalência é o valor monetário da prestação. Se na área urbana o salário família é R$ 32,80, na área rural, por que eu vou pagar R$ 16,40 a metade? Não tem lógica, não equivale monetariamente. Então, na verdade, se a situação fática é a mesma, eu tenho que tratar de maneira uniforme e o valor monetário tem que ser equivalente. 14. No família, no salário família, tá bom? Não é a lógica de dependente do regime geral, tá? É a situação fática para fim de percepção do salário família. Filhos menores de 14 anos ou inválidos. O inválido não tem requisito etário, tá? Como requisito máximo. Beleza? Tranquilo isso? Pergunta, posso dar, de alguma forma, um tratamento diferente se o Poder Constituinte quiser, sim. A lógica é, a regra geral, eu dar um tratamento uniforme equivalente, estão vendo? Entre essas populações. Mas é possível eu excetuar essa regra aí. Então, puxa uma setinha nesse princípio e coloquem o seguinte, exceção. Coloquem exceção a esse princípio, tá? Gente, esse desenhozinho aqui, vocês vão ver com calma, isso foi só para ilustrar, tá? Vocês vão ver com calma lá em salário família, eu vou fazer o mesmo desenho para que vocês entendam qual é a lógica do salário família, lá na aula de benefício, tá? Vamos lá, exceção. A pergunta que a gente vai responder aqui é se é possível uma exceção, tá? Coloca o seguinte, é possível, vírgula, desde que justificável e razoável perante uma isonomia material. Com certeza que o professor Marcelo, se ele falou de direitos fundamentais, do princípio da igualdade,
Ele falou da isonomia formal, da isonomia material, da isonomia pluralista, da igualdade material, formal e pluralista, onde na verdade você vê que a igualdade formal não tem problema nenhum, está na lei, né? Uma coisa é você ter a igualdade na lei, né? Seja na lei, seja perante a lei, onde o administrador tem que seguir, o que está na lei não dá um tratamento discriminatório, aquele previsto na lei. Só que na verdade uma coisa é você colocar um tratamento isonômico, uma igualdade na lei, e na situação fática não existia aquele tratamento isonômico efetivo. Então, eu até vou poder dar um tratamento diferenciado entre essas populações, se for razoável em relação à situação fática. Exemplo, a pessoa trabalha para sobreviver, o famoso segurado especial. Deixa eu pegar o caso prático aqui, tá? Imagina o seguinte, imagina o que eles querem mudar no texto da reforma, tá? Imagina que eu tenho aqui um pequeno produtor rural, então sua área de atuação é de até 4 módulos fiscais, a gente vai entender isso aqui no curso, amanhã. Tem esposa e filhos a partir dos 16 anos de idade. Está aqui o meu grupo familiar. Eles trabalham em regime de economia familiar, qual é a lógica? Sobrevivência do grupo. Eles vão plantar para sobreviver. Logicamente, o excedente da produção poderá ser comercializado para compra de medicamentos, vestuário e outros utensílios necessários para a vida diária. Então, em um dos polos da relação desse negócio jurídico celebrado, a comercialização do produto, vai ter o adquirente. E o adquirente, ele fica subrogado. Ele fica responsável em descontar a contribuição do grupo nesse negócio jurídico e repassar a previdência direto, sem que ele receba o dinheiro para ele passar a previdência. Sabe por quê? Não ia repassar nunca. O desconto é na fonte, eu passo a responsabilidade pela lei para o adquirente. Então imagina que ele comercializou o produto, esse grupo familiar, e o negócio jurídico celebrado, o valor que foi combinado 10 mil, tá? O excedente da produção. O adquirente, ele vai pagar o valor que foi negociado. E aí, em relação ao valor, ele não dá os 10 mil para o grupo. Ele dá os 10 mil menos a previdência, a contribuição previdenciária, que vai lá direto para o INSS. Ele está subrogado, ele repassa na fonte para o INSS. Desconta e já repassa ele automaticamente. E a diferença, tirando o Senar, ele paga para o grupo. Tá? Essa é a lógica do famoso segurado especial que está sendo modificado no texto da reforma. Pergunta. Trabalha para sobreviver. Só que o excedente de produção, pode não acontecer o excedente. A pergunta é, quando ele vai pagar a previdência? Nunca. Se ele nunca comercializar o produto rural, nunca ocorre o fato gerador da contribuição previdenciária. Quando ele paga a previdência? Nunca. Ele vai conseguir se aposentar pelo regime geral? Resposta, sim. Porque o regime é um regime solidário, é um regime de repartição simples. E eu tenho uma exceção a essa regra. Porque a regra é eu dar um tratamento uniforme, não é? O pessoal da área urbana vai cotizar, vai ter que pagar a contribuição. E esse aqui pode vir a nunca pagar. Mas porque na situação fática dele, é complicado ele pagar a previdência. E eu falo que o fato gerador dele só ocorre quando ele comercializa o produto. Comercializou, paga. Não comercializou, não paga. Só que outra coisa, ele pode se aposentar por tempo de contribuição? Não. Só se aposenta por idade. Mitigada a idade em 5 anos. Tá? O rural, a idade é mitigada em 5 anos. Mas qual o valor do benefício? Um salário mínimo. Viram a lógica? Então, essa pessoa pode vir a nunca contribuir para a Previdência. Vai no interior de Minas. Vai naqueles municípios que fazem divisa lá com a Bahia. Vai no interior do Nordeste. Muitos produzem e não tem condição de nem comercializar porque não tem excedente, é para sobreviver. Esse cara, pelo texto da reforma, vai ter que pagar uma contribuição anual, não tem como pagar. Eu vou desproteger essa pessoa. Como é que eu faço com isso? Tá vendo? Só para conscientizar vocês da danosidade que está sendo essa reforma em alguns pontos, tá? Parece que eu sou contra. Eu sou a favor, desde que de uma maneira razoável. Viram a lógica, então, da exceção? Beleza? Então, é possível dar um tratamento diferenciado, sim. Sim, desde que o poder constituinte assim queira, desde que seja razoável e justificável na isonomia material, no caso fático. Eu dou um tratamento mais equânime, dou um tratamento mais humano naquela situação. Para ele eu falo, você não precisa nem pagar a previdência. Se você comercializar, você paga. Se não pagar, porque você não comercializou, não tem problema. Mesmo assim, se aposenta por idade, com o valor do benefício de um salário mínimo. Então, quem é a grande exceção a esse princípio? O famoso segurado especial.
Tá? Então, o segurado especial é a grande exceção ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Beleza? Vamos lá, para facilitar o estudo de vocês, até agora foi solidariedade, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O que as bancas costumam fazer, colocam o princípio da universalidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Tira a uniformidade, bota a universalidade. Tira a universalidade, bota a uniformidade. Tá vendo? Então, decorebinha do princípio. Então, para hoje, se possível, decorar o princípio. Não saber exatamente o que é. Vocês vão consolidar com o tempo. Mas, pelo menos, decorar exatamente os princípios que regem o sistema securitário. Vamos lá. 4. Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Na verdade, a lógica está no texto da Constituição, tá? Para você poder dar um tratamento, porque senão, pensa comigo, não tem aquela famosa igualdade formal? Quando você fala em igualdade, você fala em igualdade na lei e igualdade perante a lei, não é? Quando você fere igualdade na lei, que o próprio legislador dê um tratamento discriminatório na própria lei. E a igualdade perante a lei é que o administrador, que vai aplicar a lei, dá um tratamento antisonômico numa situação que, em tese, deveria estar de maneira igualitária na lei. Tá? Então, você dá uma igualdade perante a lei, você observar a lei e dá um tratamento igual para aquelas pessoas que estão naquela mesma situação. Tá? Uma igualdade na lei, se você ferir, você discrimina na própria lei. E a igualdade perante a lei, você discrimina se você, ao aplicar a lei, você é discriminatório entre ela e ela, por exemplo. Então, a lógica é não poder ser por lei. A lógica é dar um tratamento diferenciado pelo poder constituinte. Ele faz exceção. Tá? Tanto que o segurado especial, o conceito dele está no texto da Constituição, a forma de contribuição está no texto da Constituição e a forma de percepção do benefício está no texto da Constituição, se remetendo à lei. Tá? E aí o Poder Constituinte fala, olha, eu permito que na lei, a lei determine como você receba o benefício. Mas quem excetua é o Poder Constituinte. Tá? Vamos lá. Seletividade e distributividade, vamos fazer uma diferença aqui, porque da mesma forma que aquele segundo princípio que nós estudamos, aqui também tem que ser particionado. Vamos relembrar aquele segundo princípio estudado. O aspecto objetivo, tá? Vamos juntos, depois vocês copiam. Vou ditar isso aqui, melhor. Quando eu falei da universalidade da cobertura, o sistema em tese tem que cobrir tudo. Qualquer risco social que você possa imaginar, uma morte, o sistema tem que cobrir. Uma invalidez, o sistema tem que cobrir. Uma doença, o sistema tem que cobrir. Só que o sistema não tem dinheiro para tudo. Porque direito social como direito positivo depende do atuar do Estado, depende de orçamento. E, na verdade, eu estou atrelado ao princípio da reserva do possível. Eu não tenho orçamento para todos os riscos sociais. Eu sou obrigado, então, a... Viram lógica? Então, você não interpreta aquele primeiro princípio isoladamente. Você interpreta como se o sistema fosse cobrir todos, mas eu não tenho orçamento para tudo, então eu sou obrigado a... Olha que coisa simples. A seletividade, qual é a lógica da seletividade? É mitigar a amplitude da universalidade do atendimento, da cobertura, porque eu não tenho dinheiro para tudo. Se eu não tenho dinheiro para tudo, eu tenho um orçamento diminuto, eu tenho que pegar o meu orçamento diminuto e fazer uma escolha drástica. A morte eu vou cobrir? A Previdência concede pensão por morte. Uma doença eu cubro? É o objetivo da Previdência, eu concedo auxílio-doença. A invalidez eu cubro? Sim. Então, esses riscos sociais eu consegui cobrir, porque eu selecionei esses riscos. Selecionei a morte, selecionei a invalidez, selecionei a doença, selecionei proteger a maternidade. Então, eu vou lá e seleciono o risco social que eu quero proteger. Isso, exatamente. Então, qual é a lógica da seletividade? Mitigar aquela amplitude da universalidade da cobertura, porque em tese tem que cobrir todos, não consigo, então tem que
selecionar, porque o meu orçamento, ele é um orçamento travado. Não tem orçamento para tudo, beleza? Então, qual é a lógica da seletividade? Puxa uma setinha aí, por favor. Só a seletividade, tá? A gente está estudando de forma particionada os dois princípios aqui, ó. Coloque aí, visa determinar quais serão os riscos sociais que serão amparados pelo sistema securitário. Perfeito? Vamos lá, então vamos juntos aqui. Eu vejo os riscos que eu tenho. Eu tenho o orçamento X. Dentro do orçamento X, eu quero garantir a tutela de tais riscos. Aí eu vou lá e escolhi. Eu escolhi a invalidez, a morte, uma doença, proteger a maternidade. Então eu fui lá e selecionei o risco que eu quero tutelar, que eu quero amparar, porque eu tenho orçamento para aquilo. Pergunta: todo mundo aqui nessa sala, segunda-feira, pode protocolar um pedido junto ao INSS para aposentar por invalidez? Não. Eu vou distribuir para quem eu quero, conforme a necessidade de cada qual. Então, a distributividade é falar o seguinte: eu, ao selecionar o risco, eu escolho quem eu vou tutelar, quem eu vou efetivamente proteger. Então, por exemplo, para aposentar por invalidez, qual o evento ensejador desse benefício? Uma incapacidade permanente para o trabalho do segurado e insuscetível que ele exerça uma outra atividade que lhe garanta a subsistência. Então, nesse caso, se a pessoa tiver uma incapacidade permanente, esse aposenta por invalidez. Ela não aposenta, eu não aposento, ela não aposenta. Só quem tiver aquela situação fática de uma incapacidade permanente para o trabalho. Então, a distributividade é você fazer o quê? Uma vez selecionado o risco, eu distribuo para quem realmente precisa, para quem realmente tem que ter o amparo daquele risco social. Beleza? Então, coloque aí na distributividade, puxa uma setinha. Visa determinar quem terá o amparo. Então, visa determinar quem terá o amparo daquele risco social. Coloca risco social acometido, né? Visa determinar quem terá o amparo daquele risco social. Coloque no final acometido, tá? Aquela pessoa que sofreu o risco, quem vai ter a tutela em relação a esse risco que ocorrer, tá? Essa é a lógica. A gente começa a perceber que a interpretação do princípio em si, eu vou ter que ir seguindo um por um, né? Eu vou vendo que um princípio tem que ser estudado junto com o outro, porque senão parece que o sistema é uma coisa que é utópico, né? E na verdade não é bem assim. Vamos lá. Vou botar aqui embaixo, vai ter espaço. Próximo princípio que nós temos é o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Desculpa, qual? Isso. A seletividade, a lógica é eu pegar os riscos sociais que eu quero cobrir e escolher esses riscos sociais dentro do orçamento que eu possuo. Então, na verdade, é fazer uma famosa escolha drástica. Os governantes têm que fazer o seguinte: o que eu posso efetivamente tutelar? São esses daqui, ó. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, é o 9º princípio que nós vamos estudar, que eu não posso criar, majorar ou estender nenhum benefício ou serviço do sistema sem demonstrar de onde virá a fonte de custeio. Essa é a lógica. Tá? Eu tenho que ter orçamento para ampliar a proteção do sistema. Se eu não tiver orçamento, eu não posso ampliar nada. Exemplo, na semana que vem está prometido
que o nosso presidente vai apresentar um projeto de lei para ampliar o Bolsa Família, para conceder o 13º do Bolsa Família ao abono anual. Isso já foi tentado no passado, tá? No passado, um senador, o projeto de lei foi de um senador, o projeto de lei do Senado, a casa iniciadora era o senador apresentou um projeto de lei, isso é verdade, hein? Apresentou um projeto de lei para ampliar o 13º do Bolsa Família. E a lógica é, eu não posso criar, majorar ou estender nenhum benefício se eu não tiver fonte de custeio. Princípio da reserva do possível. Eu só posso garantir um direito social, que é um direito positivo, se eu tiver orçamento para isso. Se eu não tiver, paciência, não tem como tutelar, não tem como proteger. Então, quando esse senador apresenta o projeto lá atrás, na Comissão de Constituição e Justiça, o processo foi arquivado. Por quê? Porque ele era inconstitucional. Porque uma repórter muito inteligente perguntou para o senador, o senhor apresentou um projeto de lei belíssimo, né, que é a gratificação natalina do Bolsa Família, problema nenhum, só que na verdade o senhor, conforme preceitua a Constituição, deveria ter demonstrado no projeto de lei de onde virá a fonte de custeio. O senhor está demonstrando? Não, querida. Falou assim mesmo, hein? Não, querida. Vamos aprovar, depois a gente vê como vai pagar? Como assim? Tá vendo? Então a lógica é, eu tenho um orçamento diminuto, eu tenho que fazer escolhas drásticas. Dentro do orçamento que eu possuo, o que eu posso cobrir? Quais são os riscos sociais que eu posso realmente tutelar? São esses apenas, dentro do meu orçamento. Essa é a lógica. O presidente, ao apresentar o projeto de lei, a lógica dele vai ser evitar fraudes. No projeto de lei dele está o seguinte, eu vou fiscalizar o Bolsa Família, que eu recuperar com fraude no Bolsa Família, eu vou conseguir pagar o 13º. Aí ele mostrou a fonte de custeio. Então ele falou do sistema para evitar fraude, para ter o recurso para pagar o Bolsa Família, o 13º, beleza. Então tá lá no projeto, é uma forma de você conseguir recursos. Eu evito fraude, eu tiro daquelas pessoas que não fazem jus e pago para quem realmente tem o direito e pago inclusive o 13º. Pago a gratificação natalina, o abono anual do Bolsa Família, tá bom? Então essa é a lógica, eu tenho que ter orçamento e aí no orçamento que eu tenho, seleciono o que eu posso pagar, o que eu posso tutelar, tá? Vamos lá, isso aqui é simples se eu for fazer uma interpretação literal. Os benefícios do sistema securitário, eles não podem ter o seu valor reduzido, não é isso? Muito simples, não é? Para a prova, não. Por que não? Porque o valor de um benefício, o benefício ele tem um valor nominal, e o benefício, além de um valor nominal, ele tem um valor real. Se eu fosse pegar só a doutrina, qualquer boa doutrina, vai falar que esse princípio visa proteger seja o valor nominal do benefício, seja o seu valor real. Para fins de prova, principalmente FCC, é cobrar o que o Supremo entende ao interpretar esse princípio. Tá? E o Supremo entende que o valor nominal, ele é protegido pelo princípio. Eu vou explicar o que é cada valor desse aqui, tá? Protegido pelo princípio. Por que o Supremo interpreta que o princípio, lá do artigo 194, parágrafo único, inciso 4 da Constituição, só protege o valor nominal e não o valor real? É essa a pergunta. Por que o Supremo entende isso? Porque existe já um dispositivo na Constituição previsto no artigo 201, parágrafo 4º do nosso texto maior, que já fala o seguinte: os benefícios previdenciários deverão ser atualizados anualmente com base em um índice inflacionário, com o intuito de manter o seu valor real. Então, a lei tem que prever um índice de inflação para que eu vá reajustar o valor do benefício para que ele não perca o seu valor de compra. Então, exemplo, a pessoa hoje, ela está aposentada pelo regime geral de previdência, auferindo mensalmente de proventos de aposentadoria 2.000. Se eu chegar em 2020 e não atualizar esse valor de 2.000, esse valor de 2.000 foi corroído pela inflação. Ele perdeu o seu valor, em que pese ele ter o mesmo valor nominal. 2.000 esse ano, em termos de valor nominal, é a mesma coisa que 2.000 no ano que vem. Mas em termos de valor de compra, não é a mesma coisa, porque esse valor ao longo do tempo foi corroído pela inflação. Então, o que o Supremo entende? Isso aqui vale para fins de prova, coloque o seguinte: entendimento do STF ao interpretar esse princípio. Seria
Seria. Tá? E, na verdade, o princípio da proteção do valor real do benefício dispositivo específico é 201, parágrafo 4º. Tá? Porque esse princípio em si, esse em particular do 194, parágrafo único, inciso 4, não. Porque pelo entendimento do Supremo, a proteção dele é só em relação ao valor nominal. O princípio que vai proteger apenas o valor real do benefício é esse aqui. É essa proteção. Aí seria o princípio da proteção ao valor real. É esse dispositivo aqui. Tá? Então, leve esse princípio para fins de prova com uma irredutibilidade do valor dos benefícios. Se a banca cobrar a doutrina, ele protege os dois valores, nominal e real. Se vier o entendimento supremo, geralmente a banca fala. Ela fala o seguinte, olha, conforme o entendimento do Supremo, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios protege apenas o valor real. Está errado, porque é apenas o valor nominal. O real é no princípio que você falou. Então, o princípio da proteção ao valor real é o 201, parágrafo 4º, que é um dispositivo específico, que ele fala o seguinte, os benefícios da Previdência deverão ser ajustados anualmente com base em um índice fixado em lei, para manter o seu valor real. Então, ipsis literis está lá. Eu quero manter o valor real. Hoje é o INPC. Tá? O artigo 41A da 813 estipula como índice inflacionário para reajuste o INPC. Tá? Não se ajusta o benefício da Previdência com base no mesmo reajuste do salário mínimo. Tá? São coisas totalmente distintas. A gente vai falar de atualização de benefício quando eu voltar. Isso aí talvez só realmente lá em novembro. Tá? Tranquilo isso aqui? Vamos lá. Sexto princípio no nosso estudo, inciso 5 do 194, parágrafo único, é o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Para fins de prova, FCC adora essa expressão, grifem a palavrinha equidade. O que a FCC usa? Isonomia na participação, na forma de participação no custeio. Não é isonômico, é equânime, são coisas distintas. Vamos entender a lógica disso aqui, tá? E, em primeiro lugar, esse princípio ele é derivado do mais importante princípio que rege os regimes básicos. Então, esse princípio é derivado do princípio da solidariedade. Qual é a lógica do princípio da equidade? É eu analisar a capacidade contributiva dos meus contribuintes. Ou seja, cada qual vai contribuir para o sistema conforme sua capacidade contributiva. Tem mais, paga mais. Tem menos, paga menos. Isso é equidade. Que se eu falo que o tratamento é isonômico, eu estipulo uma alíquota de 8% sobre o salário de contribuição de um empregado. Se ele ganha 1.000, 2.000, 3.000 ou até o teto do regime geral, 5.83945, ele vai pagar 8%. Isso é ser isonômico. É todo mundo efetivamente igual. Não é assim que a gente utiliza aqui. Eu faço um tratamento equânime. A equidade é eu falar, tem mais, paga mais. Tem menos, paga menos. Por isso que ele se deriva do princípio da solidariedade. Então a gente vai ver lá na parte de custeio, e não vou botar a tabela aqui, porque a gente vai ver isso lá na aula de amanhã, que existe uma tabelinha, só para ilustrar, tá? Só para ilustrar, não vou botar as faixas aqui não, a gente vai ver os valores, tá? E outra coisa, não decorar essas faixas, porque ano que vem, novas faixas, nova tabela. Mas só para mostrar como é que funciona hoje, existem faixas de salários de contribuição conforme uma tabela em portaria do Ministério da Economia que fala o seguinte, para o empregado, para o avulso e para o doméstico, se você receber um valor até X, a gente vai ver amanhã esse valor, você contribui com a alíquota de 8%. Se você receber numa segunda faixa aqui, que vai de X mais 1 centavo até um segundo valor, vou chamar de valor Y,
você vai contribuir com a alíquota de 9%. E se você receber o valor de Y mais 1 centavo, até o limite máximo do regime geral, que atualmente está em 5.83945, você contribui com a alíquota de 11%. O que eu fiz? Dei um tratamento muito mais justo do que eu falar que você, com 4 mil reais, tem que pagar 8%, da mesma forma que a pessoa que ganha lá R$ 1.500. Tá? Então, o que eu faço? Eu determino uma alíquota de contribuição maior conforme seja maior a sua capacidade contributiva. Ou seja, eu trato de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais na medida em que eles se desigualam. Essa é a lógica aqui, tá? Tratar as pessoas dentro de um modelo justo. Seria essa a lógica aqui. Perfeito? Quando vocês forem estudar esse princípio da equidade na forma de participação no custeio, conjuguem esse princípio com o artigo 195, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88. Essa tabelinha a gente vê amanhã, tá? Vou trazer os valores, mas não precisa nem decorar, só para explicar essas alíquotas de 8, 9 e 11, explico amanhã. Artigo 95, parágrafo 9º é o seguinte, a contribuição social a cargo da empresa, qualquer uma delas, tá? Seja empresa sob folha de pagamento, seja empresa sob receita ou faturamento, ou seja empresa em relação ao seu lucro, ela pode ter alíquota ou base de cálculo diferenciada, em razão de 4 situações. Atividade econômica, a gente vai ver isso amanhã, hoje à tarde, tá? A gente vê com calma lá. Atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. O que eu quero dizer? Imagina que você tem hoje uma empresa, nós já vimos isso aqui no início da aula, e essa empresa, ela contrata um empregado. Paga para ele 10 mil. A contribuição patronal básica, que nós já vimos aqui no início do curso, é 20% sobre essa remuneração. Tá bom? Vamos imaginar que essa empresa não é uma empresa qualquer, mas sim uma instituição financeira. Ou seja, banco. Vem a nossa lei 8.212 e na nossa lei 8.212 cria-se uma alíquota adicional para o banco. E fala o seguinte, instituição financeira, você ao remunerar um segurado empregado, você não vai pagar apenas 20% como qualquer outra empresa. Você vai pagar 20% mais uma alíquota adicional de... Tem mais, paga mais. Tem menos, paga menos. Banco tem uma capacidade contributiva diferenciada em relação às demais empresas no país? Sem dúvida. Ou seja, é justo que ela pague uma alíquota adicional. Qual é a lógica que já caiu em prova? Qual o princípio que embasa a alíquota adicional dos bancos ao remunerar os seus empregados? Caiu essa questão em prova. A resposta foi o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Conjugado esse princípio com a permissiva da Constituição, que eu posso alterar uma alíquota em razão de uma atividade econômica. Banco, você vai pagar 22,5% e não apenas 20%. Tá? Eu dou um tratamento mais justo. Tem mais, paga mais. Tem menos, paga menos. Perfeito? Então, quando vocês forem ler o princípio da equidade, conjuguem com a permissiva lá da Constituição do 95, parágrafo 9º. Eu permiti alterar a alíquota das empresas, qualquer que seja a sua contribuição social em relação a várias situações que a gente vai ver hoje à tarde. Tá? Tranquilo? Vamos lá, vamos tentar relembrar então enquanto isso. Estudamos solidariedade, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais, seletividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios e equidade na forma de participação no custeio. Tá errado. Tá errado. Porque, isso, pegadinha. Porque quando ela fala isonomia, em vez de equidade, ela fala o seguinte, você paga 8 se você recebe 1.500, você paga 8 se você recebe 4.000. É isso? Não é. O sistema não faz isso. Ele não dá um tratamento isonômico, ele dá um tratamento equânime.
Tá? Na forma de custeio, é equânime, é mais justo. Tem mais, contribui com mais. Tem menos, contribui com menos. Tá? Aí é pegadinha da FCC. A gente fica tão decorado, né? Na verdade, para vocês não vai ter problema. Na hora que vocês falarem participação no custeio, equidade. Tá bom? Podemos? Vamos lá. Sétimo princípio. Princípio da diversidade da base de financiamento. Vamos lá, esse princípio é realmente o princípio que você pode fazer uma interpretação literal. O que quer dizer isso aqui? A base de financiamento do sistema securitário tem que ser a mais diversificada possível, para que problemas econômicos não afetem o caixa da saúde, assistência e previdência. Não precisa copiar a partir de agora, tá? Vai ser aula de amanhã. Só para vocês terem uma noção, como o financiamento, a base é diversificada, nós temos primeiro lá na Constituição, no artigo 195, a contribuição da empresa. A empresa contribui sobre sua folha de pagamento, a empresa contribui sobre sua receita ou seu faturamento, a empresa contribui sobre o seu lucro. Só tem essa fonte de financiamento do sistema? Não. O poder constituinte ainda prevê a contribuição do próprio trabalhador, dos segurados do regime geral, não podendo incidir a contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo regime geral. Então, nós temos 4 fontes de custeio até agora, 3 da empresa e 1 do próprio segurado. Satisfeito o poder constituinte? Não. O que ele faz ainda permite dar a competência, né, tributária para que se institua a contribuição sobre a receita de concurso de prognósticos. Gente, não precisa nem copiar, a gente vai ver isso amanhã, tá? Contribuição social amanhã. Então, receita de concurso de prognósticos. Satisfeito com o poder constituinte? Não. Ele ainda permite a instituição da contribuição do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Satisfeito? Ainda permite que a União institua novas contribuições sociais por meio da sua competência residual. A gente vai ver regrinhas de competência residual hoje à tarde. Ou seja, olha a base de financiamento do sistema. Olha o quão diversificada é essa base de financiamento e como isso funciona na prática. Crise mundial de 2008. Nós tivemos um problema, né, daquela crise imobiliária nos Estados Unidos, e aí, na verdade, vários credores passaram, né, tinha um negócio de jurídico já celebrado com empresas no Brasil, né, então, na verdade, eram devedores, o credor era aqui, a empresa brasileira, e os negócios foram... Teve uma resolução desse negócio, a outra parte falou assim, não quero mais o negócio, não vou comprar mais avião da Embraer. A Embraer foi um caso emblemático. Tá? A Embraer, desesperada, falou o seguinte, eu não tenho mais os meus contratos, né? Teve a resolução desses contratos, e eu vou ter que, na verdade, fazer o seguinte, demissão em massa. Não tem como, não vou fabricar avião, né? Quem adquire meus aviões, basicamente, são pessoas no exterior, teve a resolução dos contratos e eu vou ter que mandar todo mundo embora. O que aconteceu de imediato? A Justiça do Trabalho interveio de imediato e falou assim, Embraer, calma, pode ser algo momentâneo, vamos dar férias coletivas, vamos fazer um acordo aqui. Então, a Justiça do Trabalho interveio e o pessoal se manteve lá na Embraer. Ou seja, a folha de pagamento, ela se mantém, a contribuição social sobre a folha de pagamento, mesmo diante de uma crise mundial. Só que, inevitavelmente, a Embraer perdeu o faturamento, concordam? Deixamos de arrecadar COFINS, diminuiu o lucro, deixou de arrecadar a CSLL, mas a contribuição sobre folha se manteve. Viu a lógica? Se a base de financiamento fosse uma única, se tudo fosse o faturamento da empresa, numa crise mundial, o caixa da saúde, assistência e previdência, de imediato vai estar afetado. Porque a principal fonte de custeio, talvez a única, vai se arrebentar numa crise mundial. Por isso que a gente faz o quê? Diversifica. Perco aqui, mas ganho aqui. Perco aqui, mas ganho... Viram a lógica? Então eu crio uma base muito diversificada para que problemas econômicos não afetem o meu caixa. Saúde, assistência e previdência. Por isso dá a preocupação do poder constituinte elecar quantas contribuições sociais para financiar o sistema? Várias. Tá? Por isso que a gente vai estudar essas contribuições aqui. Tá bom?
Tranquilo? Então, o próximo princípio, o princípio que nós vimos agora, diversidade da base de financiamento.